Um garoto normal de 16 anos chamado Howaito Kuro vivia sua vida normal, já falou que era normal, na cidade fictícia no Japão chamada Critonia. Não existe esse Cri assim no Japão, então eu mudaria talvez para Curitonia. E eu não sei, e aí seria com YA no final, para poder ficar condizente ali, a não ser que for uma espécie de cidade estrangeira no Japão, algo assim, alguma coisa desse tipo. Enfim, e aí tem que sempre ver aquela necessidade da história se passar no Japão também. Tem toda essa paradinha, mas já falei isso em alguns outros vídeos, então não vou focar muito nisso aqui. Um dia uma amiga sua chamada Kami teria supostamente morrido. Ficou meio estranha a composição dessa frase. Um dia sua amiga teria supostamente morrido. Fala tipo um dia como se fosse tipo assim, algo meio que corriqueiro. Tipo assim, ela morre toda terça-feira, ela morre. Tipo o Kenny do South Park, enfim. Mas o que realmente aconteceu no dia anterior... Tá passando um carro de som na rua, né? Vamos esperar. Certo. Mas o que realmente aconteceu no dia anterior foi que Kami estava andando na rua sozinha à noite e ela viu uma mulher sendo perseguida por uns homens. Acabou acontecendo um acidente, a mulher ficou gravemente ferida, mas antes de morrer, ela deu seus poderes para Kami. Kami acabou desmaiando depois que os recebeu. Aqueles homens estavam atrás dos poderes daquela mulher. Eles acabaram forjando a morte de Kami para que eles pudessem pegá-los. Eles estavam sendo comandados por uma mulher desconhecida, por enquanto. Por Kami ter morrido, todo mundo ficou em luto, principalmente seus pais e Howaito, que ultimamente andava tendo sonhos estranhos e se sentindo estranho. Isso estava acontecendo porque ele estava despertando seus poderes aonde ele podia sentir tudo ao seu redor. Sentir os sentimentos, sentir que está sendo observado, etc. Então ele decidiu usar esses poderes para descobrir quem matou a Kami. Nesse meio tempo ele acabou dando de cara com uma criatura estranha e misteriosa que quase o matou. Mas ele foi salvo por um homem. Esse homem era Defa Iron e também conheceu sua irmã Maiden Iron. Defa era um riquinho da cidade, mas na verdade ele era bem mais que isso. Ele salvou a vida de Howaito e também tinha informações sobre o que realmente aconteceu com a amiga dele. A partir dali a vida de Howaito mudaria completamente, descobrindo coisas que ele jamais imaginaria. Aqui, o que eu diria, né, sobre a história. Aqui a gente tem uma descrição mais ou menos do que aconteceria num possível primeiro capítulo ou algo assim. Eu diria para nesse primeiro capítulo não mostrar todo esse lance de a menina, ela ajudou outra que fingiu que não foi morta e aí passou poder e aí foi capturada e não sei o que. E tudo isso porque o que acontece? A ideia de ser uma história de mistério, a gente pode ir construindo e escalando esse mistério. Então, como Kami é a menina. Como o Howaito não sabe ainda tudo isso que aconteceu, então a gente pode ir descobrindo junto com ele. Então, primeiro ele pode ter esse lance, ele pode se sentir muito depressivo por conta da morte dela, e aí ele achar alguma pista, alguma coisa assim, que dê certos indícios ali do que aconteceu, já que não teve investigação, não teve todas essas coisas. Isso, por sinal, combina muito com o Brasil, né? A pessoa morrer e não ser investigado, não ter acesso ali nada, porque infelizmente essa questão de investigação mesmo do Brasil ainda é muito precária, né? A gente tem uma porcentagem gigantesca de crimes não solucionados, principalmente quando exige uma investigação ali muito mais ferrenha e não só um lance realmente de como que é o nome? Quando pega no pulo? De flagrante. Então combinaria também um pouco dessa questão, trazendo um teco ali de crítica social e tal, aquele negócio que eu falo, que é interessante a gente se conectar com o leitor por todo mundo estar aqui vivendo nesse pedacinho de terra, caramba, é grande pra inferno, nesse pedação de terra chamado Brasil. E aí, a partir disso, ele vai descobrindo, e aí a gente pode ir mostrando essas coisas, até ele descobrir que ela não morreu, etc. E aí vai descobrindo cada coisa. Então, quando a gente vai fazendo uma história de mistério, a gente vai dando uma peça do quebra-cabeça de cada vez pro leitor ali, e completando aquele quebra-cabeça. E aí, eu acho que logo de início não é interessante a gente demonstrar tudo isso, já jogar tanta informação assim na cara do leitor, porque talvez fique muita coisa para ser apresentada e aí você perca talvez as coisas que seriam interessantes ali, que engatariam na história propriamente dita, né? Então, por exemplo, encontrar esses monstros, etc. Apesar de que, assim, dependendo de como são esses monstros, como são essas coisas assim, eu fico meio assim, começa a fugir um pouco do que eu imaginava para a história, né? Mas a ideia, o autor fala aqui que é ser ação, mistério e comédia.
Enfim, eu acho que a comédia poderia estar presente porque o mistério e a comédia vai precisar tomar um certo nível de cuidado. Aqui me parece uma história um pouco mais sombria, mais soturna, onde os mistérios têm, né, tem a ver com morte, com um negócio assim, onde os poderes vão ser usados de maneira talvez um pouco mais inteligente. Então sim, a comédia pode estar presente, mas quando a gente coloca como gênero comédia, está dizendo que a comédia ela vai ter um peso muito importante para a própria história que está sendo contada. Eu quero imaginar assim. Quando a gente fala, a minha história vai ser de ação, mistério e comédia, imagine que você vai ter um capítulo dedicado exclusivamente para o mistério, um capítulo dedicado exclusivamente para a ação e um capítulo dedicado exclusivamente para a comédia. Você vai ter um capítulo dedicado exclusivamente para a comédia? Não, a comédia vai ser só um elemento que vai estar ali. Então você não precisa colocar isso como um gênero propriamente dito. Porque toda a história tem um pouco de comédia, tem alguma piada ou outra. Mesmo histórias muito sérias tem uma ou outra piada. A questão é qual a frequência dessas piadas na história. As cenas elas são construídas com o intuito de gerar uma piada, ou as cenas elas são construídas e elas têm piadas ali no meio naturalmente, assim como qualquer vida tem. A história ela é construída com o intuito de gerar um romance, por exemplo, de focar no romance, ou ela tem um romance porque faz parte da vida e vai ter romance ali inevitavelmente naquela história. Aí entra a divisão de colocar romance como gênero ou ter romance. Por exemplo, a maior parte dos mangás shonen que a gente vê por aqui não são mangás de romance, porém todos eles têm algum nível de romance em algum momento ali da história, né? Ele tá permeando ali porque faz parte, mas você não categorizaria aquele mangá como sendo um mangá de romance só porque tem uma ou outra cena de romance na história. Então assim, não é que eu tô dizendo, não, sua história não é de comédia, você tá falando bosta, não é isso que eu tô dizendo. Estou dizendo é que muitas vezes a gente quer colocar como gênero da história todos os elementos que a gente quer colocar na história, mas nem todos eles são parte do gênero. O gênero é o que está central, é o motivo pelo qual as coisas estão andando. Então você está contando a história com o objetivo de apresentar um mistério, sua história é de suspense, por exemplo. Você está montando sua história com o objetivo de criar cenas de luta ou cenas de ação empolgante, sua história é de ação. Você está criando sua história com o objetivo de explorar lugares, mostrar, apresentar um mundo e etc. Sua história é de aventura, sabe? Então, qual que é o objetivo das cenas que você está concluindo e o que construindo, né? Não concluindo. Você está construindo e o que você quer apresentar para o leitor? Qual que é o seu objetivo de apresentar para o leitor naquelas cenas, naquelas partes ali mais emblemáticas do conjunto da história como um todo? Isso define muito o gênero que você quer. Elementos de outro gênero sempre vai ter. Toda história vai ter que ter algum elemento de drama. Histórias geralmente ficam muito pobres quando elas não têm nenhum elemento de drama. Mas isso categoriza todas as histórias que existem como drama? Não, porque nem todas as histórias elas têm o único objetivo de gerar uma situação dramática, de gerar um drama. A gente tem histórias que, sim, o único objetivo delas é criar uma situação dramática ali para apresentar aquilo e extrair algum pensamento, alguma reflexão do leitor ou algo assim. Mas toda a história necessariamente tem que ter algum momento de drama, porque são momentos que geralmente a gente se conecta muito ali com os personagens em questão, etc. Vamos supor aqui que o Howaito consegue finalmente achar a Kami, só que quando ele vai salvar ela, quando ele está prestes a conseguir salvar ela, acontece alguma coisa ali e aí ela acaba morrendo e meio que parece que perdeu todo o objetivo que ele estava buscando ali. Esse é um momento extremamente dramático, porque o objetivo da história do personagem era ele resgatar ela. Se ele não consegue resgatar ela, ela morre ali, é muito dramático. Isso categoriza a história como uma história de drama? Não, é uma situação dramática dentro de uma história que tem um escopo maior, por exemplo, o mistério e a ação. Nesse caso aqui, que é o que pelo menos na sinopse me deu a entender. Eu não vi dentro desse contexto dessa sinopse, apesar da sinopse ser só uma descrição aqui do primeiro capítulo, né, dos primeiros acontecimentos, mas eu não vi elementos de comédia a ponto de justificar isso ser o gênero da história. Só isso que eu estou dizendo, eu espero que tenha ficado claro aqui.